Boa noite. Essa é a primeira aula do curso online de tarô que vai ser ministrado por mim, Yara Laporte. Antes de mais nada, eu acho que cabe uma breve apresentação. Eu tenho 25 anos e eu trabalho com roteiro audiovisual e com performance art. Há alguns anos eu tive contato com um chá chamado Ayahuasca, que abriu a porta para mim, para a espiritualidade, coisa que antes eu tinha problema, porque eu negava a questão da religiosidade e tudo que não era palpável, tudo que não era racional. E após o uso desse chá, eu acabei tendo esse contato e acabei me aprofundando bastante, acabei ficando curiosa e comecei a estudar diversas coisas, principalmente do ocultismo. Não que o tarô ele seja o próprio do ocultismo, mas o tarô foi uma dessas coisas que eu cheguei a ter o contato e acabei estudando um pouco mais. É importante eu frisar que hoje eu tenho uma religião, que é o candomblé. Como o candomblé ele exige que a gente esteja sempre em contato com novos conhecimentos e se aprofundando um pouco mais dentro da própria história afro-brasileira, eu provavelmente vou traçar durante esse curso algumas comparações e correlações com coisas da minha religião. Mas eu não vou me restringir a isso, eu também vou falar um pouco sobre alquimia, sobre a cabala, sobre astrologia e diversas outras áreas que eu acabei tendo contato e estudando durante esse tempo. Essa primeira aula tem como objetivo trazer para vocês a introdução, falando sobre o que é o tarô e um pouco da sua história. Para começar, acho importante dizer que a história do tarô é uma história que não tem tantos registros e não tem nenhuma certeza de quando ele surgiu, né? Não se há esses registros mesmo, porque o tarô ele é uma arte divinatória bastante antiga. Alguns relatos trazem pra gente, desde o século XIV, na Idade Média, a presença desse baralho dentro da corte e dentro de outras atividades do feudo. Então, por exemplo, os camponeses eles se utilizavam de um baralho com 78 cartas, assim como os membros da corte, mas com fins diferentes, porque o tarô ele nem sempre teve só esse fim, né, de arte divinatória. Ele também já foi utilizado como passatempo, como um simples jogo e também para esse fim de tentar trazer essa mensagem de um oráculo, inclusive o que faz muito sentido dentro desse contexto da Idade Média. Existe um outro exemplar um pouco mais antigo também, que consta nos registros, mas que não é tão comentado, que seria um baralho com 52 cartas da época dos mamelucos. Mas afinal de contas, o que é o tarô? O tarô ele é uma linguagem simbólica que traduz o cosmo em sua constituição e eterna mudança, em sua estrutura e dinâmica. Essa frase ela é muito importante. Primeiro porque a gente deve reconhecer o tarô como sendo uma linguagem simbólica. Linguagem porque é um conjunto de signos, que nesse caso são os símbolos que são utilizados, que trazem uma mensagem. E essa mensagem ela traduz o cosmo em vigência em sua estrutura e também em sua eterna mudança, né? Isso é importantíssimo. A sua estrutura, a sua constituição está relacionada, por exemplo, aos 4 elementos, que podem ser correlacionados aos naipes. Por exemplo, água é correspondente ao naipe de copas. E sua eterna mudança, que serve para nos lembrar de que nossa vida é representada através de um constante ciclo, né? Que sempre se reinventa, sempre se recomeça e tem essa questão da fluidez, assim como as próprias tiragens do tarô. Nem sempre a mesma disposição de cartas vai trazer a mesma mensagem. Então nós temos aí essa fluidez, nós temos aí esse ciclo, essa eterna mudança. É uma mudança porque a gente muda, a gente está sempre num processo de evolução e o contexto ao nosso redor também, porque nós não caminhamos com o tempo que é o tempo cronológico, não no caso do tarô. A gente caminha com o tempo que é um tempo de um outro plano. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês. O tarô, ele é uma reflexão através de imagens, né? Essa linguagem, ela é colocada através de imagens.
e não de palavras, mas sim imagens. Isso é importantíssimo, porque a forma com que a gente faz essa leitura é através do que, dentro da comunicação, eles estudam como sendo semiótica. É a representação de um signo, de um objeto, em sua significação. A forma com que é entendida essa imagem pela pessoa que está ali lendo as cartas, né? E a forma com que essa mensagem que vai ser trazida também é colocada para a pessoa que está sentada ali na frente esperando ouvir alguma mensagem. Bom, o tarô, é importante frisar que ele sempre vai trabalhar com elementos mágicos. E um desses elementos é a própria questão da forma da divisão dele. Então nós temos aí, por exemplo, a numerologia atuando. Dentro dos arcanos maiores, que são 22, nós temos o arcano de número 0 e mais outros 21 arcanos que todos constam com nomes e números. Se você somar 21, que são os outros arcanos, mais 0, que é esse primeiro arcano, comumente chamado de O Louco, nós temos aí o número 21. O que é 21? 21 são 7 vezes 3, ou 3 vezes 7. Então, se a gente pegar esses dois números e a gente tentar estudá-los, a gente vai entender um pouco do primeiro passo para você entender que o tarô, ele carrega uma universalidade de conhecimento e de simbolismos. Então, por exemplo, o 3, ele é um número bastante famoso. Por quê? O número 3, ele tem a ver com a lei tríplice, que é uma lei universal, mas que geralmente está associada, por exemplo, ao Wicca. Ela diz que tudo o que a gente faz, o universo retorna pra gente 3 vezes mais do que a gente fez. Então, se você fez uma coisa boa, ela vai ser retornada 3 vezes mais para você. Se você fez uma coisa ruim, ela também vai ser retornada 3 vezes maior para você. Isso é chamado também de consequência. Ou seja, toda ação, toda escolha que a gente faz, sempre vai ter uma consequência. Além da lei tríplice, a gente tem a lei de 3, que diz que tudo para existir depende de 3 forças. Isso é engraçado porque a gente tem essa lei retomada de uma forma bem diferente, por exemplo, na semiótica. Um triângulo semiótico que tem 3 pontas e que a gente tem ali o significado, a significação e o objeto. Bom, a gente falou do 3. E o 7? 3 vezes 7, 21. O 7, ele tem a correspondência à lei das oitavas, que diz que tudo se manifesta num processo de 7 passos. Então, se a gente pegar, por exemplo, dentro do catolicismo, em quantos dias a Terra foi criada? A Terra foi criada em 7 dias. É um exemplo. Mas se você pegar em diversos outros aspectos, você pode ver que para uma evolução, para uma melhoria, a gente vai sempre dividir a necessidade e os passos como sendo 7 passos para a gente conseguir alcançar esse objetivo. Bom, para a gente conseguir se aprimorar no desenvolvimento e no acesso à nossa intuição, para a gente conseguir colocar para frente as tiragens, entender melhor o que é o tarô, a gente tem que ter em mente de que ele funciona basicamente com a nossa intuição. Em teoria, em suma, a gente não deveria precisar de um conhecimento prévio. Apenas a nossa intuição seria capaz de conseguir fazer boas tiragens e boas visões e conseguir trazer essas mensagens para a gente. Acontece que a prática, ela funciona como uma ferramenta para facilitar com que essa mensagem seja trazida. Portanto, eu estou trazendo aqui para vocês alguns exercícios para que vocês façam em casa antes da gente passar para a aula 2. O primeiro exercício constitui em pegar um caderno próprio para esse estudo do tarô. Você vai dividi-lo em 2 partes. A primeira parte é a parte onde você vai poder estudar os arquétipos através de outros autores, pesquisas e bibliografias. Já a segunda parte, ela vai ser própria para você conseguir colocar ali as suas impressões, os seus aprendizados e coisas pessoais, coisas de autoconhecimento na prática do tarô. Então, por exemplo, você fez uma tiragem, o relatório dessa tiragem
vai ser colocado nessa segunda parte, que funciona como um diário. Já o estudo de alguma carta que você não tem tanta clareza ou que você tem interesse por demais, você pode colocar esse estudo nessa primeira parte do caderno, que é voltada para pesquisas. Bom, dividindo esse caderno dessa forma, vou passar hoje para vocês, então, um exercício que vai ser feito para a primeira parte e um outro exercício que vai ser feito na segunda parte. O primeiro exercício, vocês vão pegar o baralho de vocês vão embaralhar e vocês vão sortear uma carta. Essa carta sorteada é uma carta em que vocês vão estudá-la profundamente, fazendo pesquisas bibliográficas, pesquisas na internet e pesquisas em livros. Vale todo tipo de pesquisa. Estudar essa carta a fundo e vão anotar tudo que vocês conseguirem achar de palavras-chave ou de coisas interessantes. De preferência, tentem dar uma olhada em outros modelos equivalentes àquela carta, de outros baralhos, de outros ilustradores, e tentem extrair assim, o que existe de essência naquela carta. Já a segunda parte, vocês vão pegar e vão fazer uma tiragem, né? Ali uma tiragem simples, pode ser de uma carta só, e aí sem utilização de nenhuma pesquisa, de nenhum autor, de nenhum livro, somente com a intuição de vocês vão anotar todas as interpretações que vocês conseguem fazer até esgotar tudo que vocês conseguem enxergar naquela carta. Então, por exemplo, você pega uma carta, você vai colocar o nome da carta, você vai tentar ver quais são as cores que estão ali, o cenário que aparece ali, a personagem que está sendo retratada ali é feminina ou é masculina? O cenário é um cenário campestre ou é um cenário desértico ou é um cenário urbano? As figuras que estão sendo representadas transmitem algum tipo de sentimento? E aí vocês vão anotar isso tudo. E depois que vocês fizerem esses exercícios, vocês vão passar para mim que a gente vai poder discutir direitinho. Bom, essa é a primeira aula, é uma tentativa aí que talvez fique meio confusa. Prometo que nos próximos vídeos a gente vai ter aí um roteirinho melhor elaborado, agora que eu já criei um pouco de maldade com esse método aí, né, de gravar, dessa plataforma que é o YouTube. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpa qualquer coisa. E aqui, ó, eu vou deixar aqui pra vocês um íconezinho aqui, ó, um linkzinho pra vocês poderem curtir e se inscreverem aqui no canal. E é isso aí. Depois a gente volta aí com a segunda aula.